Vamos lá. A gente sempre ouviu falar que as mulheres nascem com instinto materno, mas não é bem isso que a ciência tem começado a provar. O que a gente sabe é que as mulheres têm uma tendência a ativar seu instinto materno após o nascimento de seus filhos. Durante a gravidez, a mulher começa a receber doses extras de um hormônio chamado ocitocina, tá? Que é produzido, inicialmente a gente achava que era produzido, principalmente ali no final, né? Mais para o final da gestação, para poder favorecer a formação de leite, né? A ocitocina estava ligada a essa questão da produção de leite que faria com que as mães dessem de mamar aos bebês. Isso ocorre de fato. A ocitocina está muito ligada à produção de leite. Mas ela está ligada a uma coisa muito além disso, que cada vez mais os estudos provam para a gente, que é o instinto materno. É esse apego que desenvolve muito forte entre mães e filhos. E é tão interessante que isso ocorre principalmente no primeiro mês, né? Assim que o bebê sai da mãe, é fundamental que haja uma coisa chamada contato físico, né? Aquela questão de a mãe se bota a dar de mamar e bota geralmente numa posição em que a criança fica com o corpo praticamente junto do corpo da mãe. De preferência, é claro, com todos os cuidados de temperatura, que pudesse ter pele com pele de mãe e filho. Isso vai fazer com que aumente muito a produção da ocitocina. E a ocitocina hoje a gente pode dizer que é verdadeiramente o hormônio do amor, literalmente do amor, porque é ele que dá essa sensação de querer cuidar, esse apego afetivo que se estabelece tão rapidamente entre uma mãe e um filho. Porque a gente pensa bem, uma criança que nasce é um bebê que, em geral, ele está o tempo todo chorando, né? Mamando, que é dolorido para a mãe no início, a amamentação, e, vamos dizer assim, em português bem claro, cagando, mijando. Isso é uma maquinazinha de dar um trabalhão. E o que acontece? Essa maquinazinha que dá esse trabalhão, não deixa a mãe dormir o tempo todo, muda a rotina de uma hora para outra de uma forma avassaladora. Em pouco tempo, 15, 20 dias, porque algumas mulheres têm o baby blue, né? Aqueles primeiros 15 dias de adaptação, ficam um pouquinho mais tensas, mais preocupadas, mas passada essa fase, essa mãe começa a olhar para esse filho com uma ternura, com amor, porque ela está banhada de ocitocina. Então, assim, esse contato é fundamental, que é a mesma coisa que acontece quando uma mãe não biológica adota uma criança e começa a ter esse contato com a criança de carinho, de afeto, de contato físico. Em pouco tempo, essa mãe adotiva também desenvolve um apego, um afeto extraordinário por essa criança. Então a gente sabe que esse contato é fundamental para que esse instinto materno, esse apego, esse afeto ecloda na sua plenitude. Por isso que dar de mamar é importantíssimo, não só pelo leite. O leite tem uma função, o leite materno tem a função imunológica, protege, mas também tem a função do ato de dar de mamar, aquele momento em que a pessoa troca aquele contato físico que é tão fundamental para aumentar mais ainda a produção de ocitocina no organismo da mãe. E a gente pode observar isso também de uma outra maneira. Mães que dão seus filhos, né? Elas conseguem fazer isso muito facilmente nas primeiras horas. É muito comum a gente ver histórias do tipo assim, jogou o bebê na lixeira, deixou o bebê na frente de uma maternidade. Por quê? Porque ainda não teve essa cola afetiva que é o que ocorre quando essa mãe começa a cuidar, a tocar nessa criança e aí sim fazer a produção da ocitocina. É incrível porque a gente durante muito tempo achava que a ocitocina era uma substância só para dar leite. Não, ela dá talvez a maior característica do ser humano com o outro, que é esse
cuidado, esse apego afetivo. Então, o instinto materno, umas mulheres provavelmente vão ter isso mais aguçado, outras não. Mas é fundamental que o cuidado com uma criança, o cuidado com o ser, seja feito e estabelecido. Não é à toa que muitas pessoas que não têm filhos desenvolvem esse tipo de apego com animais, com pets, né? Com cachorrinhos, com gatos, e é muito natural, muito comum você ver o gato dormir encostadinho na pele do seu dono ou o próprio cachorro, e quanto mais há esse contato, mais esse apego se faz de ambas as partes. Então, para quem pensava que instinto materno era algo que bastava nascer mulher para ter, a gente está na hora de rever esses conceitos e olhar um pouquinho mais sobre a ocitocina. Essa sim, o grande hormônio do amor.